Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, nós vamos trabalhar hoje o quarto capítulo do meu livro, Deus se esvaziou dos heróis da fé. E no quarto capítulo, eu trabalho a questão da discriminação de Isaac em relação a Jacó. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, e de uma certa forma, por causa da tradição, por alguns motivos contextuais, Isaac privilegia demais Esaú, que era o primogênito, o primeiro filho, em detrimento de Jacó. Agora, algumas observações eu gostaria de fazer nessa história de Isaac. Primeiro que no capítulo 26 de Gênesis, versículo 2, Deus diz ali, não desçais ao Egito, é o imperativo. Voltamos a dizer que assim como na história de Abraão, o deserto mais uma vez sofre, aquela região da Canaã sofre com a fome, eles então têm a tendência de descer para o sul, de ir para o Egito ou uma outra região. E mais tarde, os irmãos, os amigos vão observar que essa história de descer para o Egito, vez por outra descer para o Egito, vai acabar com algumas questões futuras para o povo hebreu, que vão ter características e consequências negativas. Voltando à história de Isaac, o que eu quero levantar aqui? Primeiro, que esse fato de Deus se esvaziar de Isaac por causa da sua discriminação entre os filhos, também tem uma característica muito importante em relação ao sistema patriarcal da época. Não se dava muito ouvidos à mulher, à esposa. Então, ali eu quero pontuar muito a falta de diálogo. A conversa, a comunicação, o diálogo entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos e irmãs, isto é muito importante. A falta de diálogo, a falta de transparência, a falta de comunicação, ela pode deixar que algumas coisas fiquem mal esclarecidas, algumas coisas fiquem omissas, pessoas da mesma família comecem a ignorar umas às outras, a omitir pontos importantes da vida uma das outras, e as consequências podem ser assim muito negativas. Então o conselho é comunicação. Mantenham sempre o diálogo em dia. Na história de Isaac é o seguinte, ele também desce e vai peregrinar, sai de Canaã e vai peregrinar na terra de Gerar, aquela terra do rei Abimeleque, a mesma terra que o seu pai Abraão também passou. E ele comete o mesmo erro. Rebeca era muito bonita, a esposa dele era muito bonita, e ele então pede que ela diga que é sua irmã, para que os homens daquela região não o matassem por ser ela bonita e eles quererem tomar ela como mulher. Assim o fez, só que eles passaram muito tempo ali e à noite Abimeleque nota que Isaac estava acariciando Rebeca e a mesma atitude ele teve. Chamou Isaac e assim como ele disse a Abraão, assim como Abimeleque disse a Abraão, disse a Isaac, que fizeste? Você está dizendo que que a Rebeca é sua irmã e na verdade ela é sua esposa. Nós não te faremos mal, porque sabemos que Deus é contigo, então não faça mais isso, vive a tua vida e nós não te mataremos, eu não vou permitir que nenhum homem, que nenhum indivíduo do meu reino te faça nenhum mal. Então essa questão da falta de diálogo entre também Isaac e Rebeca, ou do sistema patriarcal, fazer com que a palavra de Isaac seja predominante, é um ponto negativo. Por isso que Rebeca também, em contrapartida, não conversa com Isaac a respeito do sonho que ela teve. Deus deu um sonho para Rebeca dizendo que entre os dois filhos, o mais velho serviria ao mais novo.
Então Rebeca também faz alguns ajustes, convence o filho mais novo, convence a Jacó de também ludibriar, enganar o seu pai já velho, já cego, e tomar assim a bênção que era devida ao primogênito, a Esaú. Então os irmãos conhecem a história. Rebeca faz um guisado muito gostoso, no nível que Esaú faria para o seu pai, através das suas caças. Jacó então leva esse guisado para Isaac. Isaac come. Ela também coloca alguns pelos de animais em Jacó, porque Esaú era um homem peludo. E Isaac então, apalpando, passando a mão no corpo de Jacó, o confunde com Esaú e deixa ali a sua palavra de bênção, a primeira bênção, a bênção mais importante para Jacó, o filho mais novo, pensando que fosse o seu filho Esaú, o primogênito. Então toda essa armação, toda essa história faz com que Deus observe em primeiro lugar a discriminação de um pai em relação aos filhos, a falta de diálogo, e essa falta de diálogo também toma conta do espírito de Rebeca, que não se comunica, não conversa, não esclarece a Isaac que realmente a bênção teria que ser para o filho mais novo, não pela tradição e para o filho mais velho. Então toda essa história ela gira em torno disso. O que nós podemos aprender com isso? Vamos manter o diálogo em dia. Esposo, esposa, esposa, esposo, pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, amigos, colegas, membros da comunidade, todos nós precisamos manter o diálogo, a transparência da comunicação, a verdade da comunicação em dia. Essa é a defesa para que não haja discriminação, para que não haja consequências negativas por omissão, por descuido ou mesmo por algum sentimento errôneo diante de Deus e diante dos homens. É isso aí. Gostaria que vocês me ajudassem, se inscrevessem no meu canal, dessem aí o like e vamos em frente em busca das 10.000 inscrições. Deus abençoe a todos. Fui!